Começa a circular na imprensa algumas notícias sobre um plano do governo para melhorar a segurança pública. O projeto está sendo chamado de Plano Real da Segurança Pública, em alusão ao Plano Real que acabou com a hiperinflação na década de 90. Esse plano teria o objetivo de acabar com a hiperinsegurança que o país vive, especialmente no que diz respeito ao crime organizado. O plano tem vários pontos, como progressão de penas sendo revisada, aumento e endurecimento de penas para criminosos que façam parte de facções criminosas e proteção aos membros do Poder Judiciário, entre outras propostas do governo. Segurança pública é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com Raquel Galinatti. Ela é diretora da Associação de Delegados de Polícia do Brasil, e Clarissa Tauch, juíza auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, o CNJ. Clarissa e Raquel, muito obrigado pela presença de vocês. Sejam bem-vindas à TV Senado. Muito obrigada, é uma grande honra estar aqui na TV Senado, principalmente nessa articulação população e poder legislativo. Bom, a gente tem um tema que está na ordem do dia, que é a questão da segurança pública. A gente, um pouco antes da gente começar aqui a gravação, nós já estávamos falando sobre a PEC da Segurança Pública, que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, está tramitando no Senado com críticas e pontos positivos também, especialmente de pessoas como vocês que trabalham, né, dentro do sistema judiciário, da polícia e do próprio Poder Judiciário. E agora se fala nesse plano real da segurança pública, especialmente para combater o crime organizado. Um dos pontos que já tem sido alardeados, né, é a questão do endurecimento de penas, aumento de penas para os criminosos que forem autuados e que forem identificados como membros dessas organizações criminosas. Como é que vocês receberam essas primeiras notícias? Raquel. Eu acredito que a segurança pública, o pilar dos direitos sociais, ele deve ser tratado com seriedade. Não cabe à segurança pública nomenclaturas marqueteiras para que você aí atraia a população, o povo, com uma sensação de segurança. A sensação de insegurança é real. É fática. Não adianta colocarmos um nome, Plano Real de Segurança, se a segurança da população dos crimes a varejo, por exemplo, é real. Ninguém anda mais em grandes metrópoles do Brasil falando no celular. São crimes que a gente percebe que antes não eram crimes que deixavam a população amedrontada, como furto qualificado de aliança. Então, é uma série de fatores com que a nomenclatura não vai alterar a sensação real de insegurança. Então, a gente não pode brincar com nomenclaturas, nem querer fletar com marketing em políticas públicas, principalmente quando a gente fala no pilar dos direitos sociais, que é a segurança. Clarissa, como é que você recebeu esses primeiros pontos que têm sido falados pela imprensa? Primeiro, agradecendo aqui a fazer parte desse programa. Realmente é sempre bom falar de cidadania, né? Permitir essa inclusão do Poder Judiciário com o cidadão. Marcelo, eu acho que o que a Raquel coloca para a gente faz muito sentido, porque não adianta pensar em endurecimento de leis se a gente não avalia se a lei que já existe, efetivamente ela é cumprida e ela é eficaz. Então, antes de se falar em movimentação do Poder Legislativo, como tem sido feito, né? Na verdade, alteração da Constituição, que é algo um pouco mais gravoso do que implementar uma legislação ordinária. Antes de se falar disso, eu acredito que a gente primeiro precisa ver quais são as legislações que estão colocadas a posto, se elas efetivamente são cumpridas, se elas são fiscalizadas por quem deve efetuar essa fiscalização para que elas sejam implementadas de uma forma eficiente no sistema, e pensar também não somente em políticas públicas, mas também em possibilidades de efetividade de tudo que se tem nesse cenário de segurança, para que aí sim, a partir do momento que você avalia e vê que existe um problema, como é que a gente vai solucioná-lo? Agora,
colocar como uma forma de propaganda, né? Infelizmente, o nosso país, ele se posiciona sempre muito dessa forma, né, Raquel? Cada vez que a gente tem um problema social, a gente movimenta no chamado para inglês ver. Então, a gente se movimenta no sentido de trazer a população à tona para que dessa forma a gente consiga pensar em solucionar a questão. E não é por aí. Na verdade, primeiro a gente precisa ver qual que é o problema e ver se conseguimos efetivar tudo que já existe e, por meio disso, trazer uma solução um pouco mais concreta. Bom, um dos pontos que tem sido comentado com bastante ênfase, nas primeiras notícias que surgiram sobre esse plano, que ainda nem chegou, né? Nós estamos gravando a entrevista antes de o projeto de lei ter chegado ao Congresso. Por enquanto, as notícias foram passadas aí para alguns setores da imprensa, mas se fala, por exemplo, nessa questão do endurecimento de penas para criminosos que sejam ligados a essas facções criminosas e também a redução na progressão, né? Quando o criminoso vai para o sistema carcerário e ali dentro ele tem um regime de progressão que vai diminuindo a pena com o passar do tempo, a depender de alguns fatores. Isso lembra um ponto que também é bastante polêmico na nossa sociedade, que é a chamada saidinha ou saidão, que alguns presos têm direito durante algumas festas, como festa natalina, algumas épocas do ano. Esse ponto específico de reduzir essa progressão da pena quando o criminoso é ligado a facções criminosas, ao crime organizado, como é o caso do PCC e outras organizações, é um ponto positivo? Chega em boa hora? Demorou? Ou isso não seria o caminho? Como é que vocês pensam sobre esse ponto? E uma análise rápida, superficial, claro, é popular, é populista, é uma solução populista, é uma solução que a sociedade clama. Bandido bom é bandido na cadeia, e bandido cumprindo pena. Mas, claro, a complexidade do combate ao crime, ela permeia de uma forma muito mais profunda. Quando a gente não tem estrutura no combate ao crime, quando a gente não tem adequação do efetivo, do contingente de policiais, da estrutura de combate com paridade de armas, porque a gente vive uma guerra assimétrica no combate ao crime a partir do momento em que o criminoso, as facções criminosas, eles violam a lei e têm superioridade bélica. E quando a gente fala no sistema de segurança pública, daqueles que integram a segurança pública necessariamente para proteger a população, que aqueles faccionários utilizam como escudo humano, proteger a vida dos policiais e dos próprios criminosos, a gente vê o desequilíbrio. Nós temos um desequilíbrio legislativo, de um excesso de direitos para aqueles que cometem crimes e uma ausência de solidez em prerrogativas para aqueles que combatem o crime. E a gente não vê nesse plano real de segurança pública, esse super plano de segurança pública, tocarmos no que interessa. Mais do que armas, precisamos ter legalidade, legitimidade, segurança jurídica no combate ao crime. E essa fragilidade faz com que hoje o sistema de segurança pública, hoje, aqueles que integram as forças de segurança pública, sejam muitas vezes questionados ou até mesmo não respeitados pela criminalidade, pelos marginais, que não têm mais a certeza do castigo. A gente tem um excesso de direitos para aqueles que rompem a lei. Clarissa, um ponto que daí entra um pouco mais na esfera de atuação que você tem exercendo o cargo de juíza, que é a questão de proteção a membros do judiciário. Aqui é bom lembrar que essa fala bastante contundente da Raquel é interessante, porque a gente vai falar um pouco também sobre a PEC da segurança pública. Essa já está tramitando. E aqui a gente está tratando de um plano que está sendo alardeado na imprensa, que está sendo noticiado, mas que a gente ainda não tem exatamente os pontos detalhados para trazer aqui. Mas um aspecto que foi considerado também, que já anunciado, é proteção ao Poder Judiciário, aos membros do Poder Judiciário. A gente está falando de crime organizado. Eu queria que você explicasse para a gente um pouco a diferença do crime organizado para os criminosos comuns e como se sentem os membros do Poder Judiciário no que diz respeito a essa segurança que esse plano pretende garantir a mais
para as pessoas que fazem parte do Poder Judiciário? A gente consegue ver uma forma de concretude no governo quando ele apresenta esse projeto de emenda à Constituição, porque quando você movimenta a Constituição, você faz com que aquela legislação ela seja mais concreta, na medida em que qualquer alteração do cenário político não permitiria uma nova alteração da emenda, diferente se fosse uma legislação ordinária. Quando a gente traz a segurança pública numa medida de legislação ordinária, alterou-se o cenário político, permite que aquela legislação ela também siga pelo mesmo caminho de uma forma um pouco mais fácil, mais branda. Então, eu acho que é positivo a gente pensar em colocar a segurança pública numa alteração de proposta de emenda à Constituição. De fato, essa PEC, ela tem pontos muito bons, Marcelo, até que eu acho que é bom que a gente aqui esclareça. Então, por mais que ela tenha movimentado a população, que ela tenha aqui entrado um pouco do que a Raquel falou, que é mais daquele marketing político, ela traz a mensagem que o governo está pensando em segurança pública. E tem medidas muito boas dentro dela. Primeiro, a gente fala numa uniformização desse tema. Se a gente for pensar equiparando do crime organizado, ele não pensa em fronteiras, né? O crime organizado, ele não respeita estados, não respeita fronteiras. Então, a coordenação uniforme dessa tratativa da segurança, dessa forma como vamos enfrentar o crime organizado, colocando ele num plano nacional, faz com que a gente esteja de acordo como é a atuação do próprio PCC e do Comando Vermelho, que não respeita nenhum tipo de limitação. Então, uniformizar me parece que é um dado muito positivo dentro desse projeto de emenda. E também a gente entra aqui no início do que você trouxe para a gente. Endurecer penas precisa primeiro conseguir identificar qual que é a estrutura de um crime organizado. E o projeto de lei ele é muito bem sucedido quando ele traz esse Banco Nacional de Organização Criminosa. Sim. Porque ele fala justamente em trazer mecanismos que possam identificar essa organização criminosa e quem são os seus integrantes. Isso é muito difícil da gente conseguir identificar no Poder Judiciário, porque quando chega para o juiz, chega o papel, né? Então, o ideal é que a estrutura anterior esteja muito bem consolidada, muito bem munida, muito bem municiada, para que quando chegue no Poder Judiciário já esteja mais caracterizado o delito de crime organizado, toda aquela organização criminosa, para que a gente consiga bem fundamentar a aplicação de uma pena que seja um pouco mais uma pena mais... Como você abordou no início, foi endurecimento de pena, isso. Mais gravosas. Exatamente. Para quem está envolvido. Como é que a gente vai aplicar uma pena mais gravosa se a gente não conseguiu antes fundamentar que aquilo era uma organização criminosa? Então, eu acho que passa muito disso, estruturar o governo, estruturar todo o programa de segurança para que consiga identificar o que é uma organização criminosa. Conceituar esse Exatamente. tipo de facção. Para quando chegar no judiciário, aquele papel que ele esteja muito bem caracterizado, com provas muito bem fundamentadas, para que a gente consiga aplicar essa pena um pouco mais dura. Essa questão da unificação de dados, Raquel, é um problema. A gente tem as polícias dos estados com uma determinada autonomia, isso também é garantido pela Constituição. Agora vem essa proposta de um Banco Nacional de Organizações Criminosas e existe já, pelo menos instituído por lei, o Sistema Único de Segurança Pública, que tem também um desafio de unificação de dados, dados de criminosos, dados de efetividade das polícias. Nós conversamos sobre isso também aqui no Cidadania. E esse ponto, ele carrega uma certa polêmica no caso da proposta de emenda à Constituição, me parece que também nessa nova proposta do governo, que é uma espécie de federalização desses dados e a competência privativa da União para tratar da legislação que diga respeito a essas questões do crime. Como é que está essa questão de uniformização de dados, de comunicação entre as polícias dos diferentes estados e em que sentido uma unificação real, efetiva de todo esse sistema, incluindo um banco, pode garantir uma melhoria de fato visível e não de comunicação apenas
na segurança pública, para dar ao cidadão e à cidadã brasileira a sensação de que realmente andamos em um país seguro. Eu vou repetir aqui o que foi falado pela doutora Clarissa, que temos a legislação e a legislação não é cumprida pelo próprio Ministério da Segurança, da Justiça e Segurança Pública, a partir do momento em que temos a lei 12.850 do crime organizado, a lei do SUSP desde 2018, a 11.343 de 2006, que é a lei de combate ao tráfico de drogas, a lei de antidrogas. Então, temos uma legislação robusta com diretrizes no que deve ser feito em relação pelo governo federal, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em relação à uniformização no combate ao crime. Já temos um protocolo prévio legal para que seja efetivado por parte do governo federal, para que as diretrizes sejam traçadas e nós estamos esperando até o presente momento essas diretrizes que estão omissas. Então, quando a gente coloca uma PEC com o pretexto de que será feito porque ali teremos uma força normativa legal, nada mais é do que camuflar uma omissão generalizada por parte do governo federal, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O que a gente não pode deixar é que a autonomia federativa dos estados seja violada. Aliás, sob pena de ser inconstitucional qualquer proposta nesse sentido. É necessário, sim, que o governo federal trace diretrizes e metas. Óbvio, mas esvaziar a competência das polícias estaduais, não só a polícia militar, como a polícia judiciária, as polícias civis, não é, no meu sentir, o fortalecimento no combate ao crime. A gente sabe o quanto já está sobrecarregada a Polícia Federal, o quanto a Polícia Federal demonstra, através de alguns dados, a ineficiência na contratação do seu efetivo, a ineficiência também por parte de aporte financeiro, de estruturação no combate ao crime, e você sobrecarregar uma instituição já deficitária, não só do seu contingente policial, mas também na sua estrutura de combate ao crime, será que é mesmo fortalecer o combate ao crime ou é esvaziar de forma legal a competência das polícias estaduais que somam mais do que 80% do combate ao crime organizado, sobrecarregando uma instituição? Porque quando você já sobrecarrega uma instituição já assoberbada, você torna essa instituição ineficiente. Então, a gente já não se respeita as particularidades regionais do combate ao crime em cada estado. Então, eu vejo uma colcha de retalhos completamente atrapalhada, algo que não foi conversado com quem deveria ser chamado num primeiro momento à mesa, que é aquele que combate o crime. É aquele que é o escudo permanente entre o crime e a sociedade. No caso, as entidades que representam os policiais, aqueles que são a voz dos policiais, sem serem nomeados de forma política, aqueles que legitimamente representam o combate ao crime. Então, a gente não pode tratar um problema muito sério e complexo dessa forma. Bom, é interessante você trazer isso, porque aqui no Cidadania nós temos justamente esse propósito de trazer esses projetos de lei ou proposta de emenda à Constituição e outros assuntos que sejam de interesse da sociedade brasileira, trazendo as pessoas que fazem parte das questões que estão sendo colocadas. Então, se nós temos um projeto de lei, uma proposta de emenda à Constituição que trata da segurança pública, o Cidadania traz para você, cidadã, para você, cidadão, as pessoas que fazem parte da segurança pública. É claro que aqui na TV Senado nós temos o espaço de fala dos nossos parlamentares, que afinal de contas eles estão aqui para escrever essas leis, discutirem essas leis e tornarem elas políticas públicas, mas nada mais justo do que trazer a sociedade para criar justamente esse ponto de comunicação do Poder Legislativo com a sociedade. Agora, mantendo o assunto de segurança pública, saindo um pouco especificamente do plano real da segurança pública e da proposta de emenda à Constituição 18 de 2025, que é a PEC da segurança pública, vamos falar de um assunto que vocês têm lugar de fala, tanto por participarem desse sistema judiciário, quanto pela própria história de vida e biografia de vocês, que é a questão da violência contra a mulher.
né? Nós estamos gravando essa entrevista no dia 26 de agosto de 2025. Agosto que aqui para a gente, nacionalmente, é o Agosto Lilás, justamente para conscientizar a nossa sociedade de um problema gravíssimo que vivemos de violência contra a mulher. E o dia 26 de agosto também é o Dia Internacional da Igualdade Feminina, em alusão à emenda constitucional que, em 1920, garantiu nos Estados Unidos o direito ao voto feminino. Dentro desse contexto de propostas para melhorar a questão da segurança pública, o que vocês veem que há de positivo para melhorar a segurança das mulheres na nossa sociedade e, para além disso, o que precisamos fazer para garantir que vocês, e principalmente as meninas, as crianças, meninas, cresçam em um país de fato seguro para as mulheres? Clarissa. Marcelo, eu acho que a gente já atingiu uma meta muito boa quando a gente fala de violência doméstica, porque hoje as mulheres conseguiram romper o silêncio e se sentir acolhida para falar sobre. E sempre quando eu falo de violência doméstica, eu costumo dizer que o que a gente precisa realmente é levar para a sociedade o conhecimento de que isso existe. E eu te dou um exemplo muito simples. Na época da pandemia, a Associação dos Magistrados Brasileiros criou a famosa campanha Sinal Vermelho. Ela foi idealizada pela hoje conselheira Renata Gil, junto com a juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo, Domitila, e eu tive a oportunidade de coordenar essa campanha na parte estadual, que na época eu era diretora da PAMAGE, junto com a minha presidente Vanessa Mateus. E a gente buscou, inclusive até a Raquel fez parte dessa campanha, e a gente buscou autoridades para fazerem um X vermelho na mão e divulgarem essa campanha, que seria somente apresentar o X como uma forma de combate à violência doméstica. E algumas autoridades que eu procurei falaram: eu não vou fazer porque eu acho que isso não vai dar em nada. Um X na mão, isso não representa nada, ninguém vai denunciar. E eu já pensava, mas pelo menos a gente está falando sobre. E você vê o reflexo bonito que isso deu. Só a gente conversar sobre violência doméstica, só a gente botar essa pauta para a sociedade, fez com que as mulheres se sentissem acolhidas. E essa campanha foi um grande sucesso, porque elas sentiram que elas poderiam falar que elas estavam vivendo aquilo, que elas, se elas falassem, elas teriam um lugar de pauta, um lugar de escuta, e aquele muro do silêncio foi rompido. E essa campanha foi um grande sucesso. Então, quando a gente aborda a questão da violência doméstica, claro que a gente precisa de políticas públicas. O Conselho Nacional de Justiça, ele é um grande incentivador de políticas públicas judiciárias vinculadas a esse tema. Desde 2007 a gente já aborda isso no CNJ, com as jornadas de Maria da Penha, com a criação do Fórum Nacional de Juízes e Juízas direcionadas à violência doméstica. Só que não basta política pública, a gente precisa tornar isso pauta, tornar isso cotidiano na nossa sociedade. E hoje a gente acorda e vê, infelizmente, muitos delitos de violência doméstica sendo noticiados. Mas não é porque cresceu o número, mas sim porque hoje a gente vê que isso é uma realidade combatida pelo nosso sistema, que as mulheres vão até o Poder Judiciário, vão até as delegacias e elas se sentem à vontade para falar. Essa é uma mudança cultural importante. Exatamente. Dar voz. E mudar a consciência, mudar a cultura. Para que esse tipo de violência... Acolher, Marcelo, é isso que a gente precisa. E acolher para que esse tipo de violência cesse definitivamente no nosso país. Então, uma pergunta pinga-fogo, essa vai para vocês duas. Eu falei que segurança pública é assunto de cidadania. Raquel, você primeiro, o que é cidadania? Cidadania é uma segurança pública solidificada em que a população realmente se sinta protegida. Clarissa, para você, o que é cidadania? Cidadania é inclusão, é permitir que a sociedade participe de tudo o que acontece no cenário político, no cenário social, que esteja incluída, que esteja firmemente combatente e que possa participar. Bom, eu agradeço mais uma vez Raquel Galinatti, diretora da Associação de Delegados de Polícia do Brasil, e Clarissa Tauch, juíza auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça. Muito obrigado pela participação de vocês no nosso programa. Eu que agradeço. Muito obrigada, eu que agradeço.
E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.